até para a gente poder disponibilizar para algumas pessoas que estão inscritas e não conseguirem assistir todas, tá bom? Então, a gente informa no início isso, que a gente vai fazer essa gravação, tá bom? Leandro, tudo certo aí? Tu tá em condição de começar? Sim. Tayane, quer fazer aí as honras da casa? Assim, de surpresa? Se vira nos 30? Eu não sei se vai ajudar muito, porque o meu filho tá de fundo, né? Eu acho que vocês vão ouvi-lo, mas se não estiver atrapalhando... Tá dando para me ouvir bem ou não? Bom, então, boa noite. Estamos em mais uma noite dessa organização que foi um coletivo, né? Através do GPDF, né? O Grupo de Pesquisa em Docência em Educação Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, liderado pelo professor Rodrigo Lema. Estamos no terceiro dia de formação, né? Essa formação totalmente solidária, com a renda totalmente voltada para a questão da enchente, né? Para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Então, estamos no nosso terceiro dia de formação. É muito bom tê-los aqui conosco. A gente sabe que não é fácil. Hoje é véspera de feriado, né? Leandro vai falar para a gente hoje um pouco sobre avaliação. E é isso. Que a gente tenha um momento de discussão, de aprendizagem, de troca. E é isso. A bola está contigo, Leandro. Então, vamos lá, galera. Boa noite. Primeiramente, eu queria manifestar minha gratidão de estar participando desse evento hoje, por uma causa muito nobre também. Essa iniciativa de poder ajudar a população do Rio Grande do Sul, com certeza, né, vai fazer uma diferença enorme na vida deles lá, por tudo que eles têm vivenciado, e poder colaborar, né, trazendo um relato de experiência, né, e trazendo um pouco mais a discussão no campo da educação física escolar, né, enriquecendo, né, na questão da informação do saber dos professores, e ao mesmo tempo poder estar colaborando, né, por uma causa, né, mais do que legítima. É um motivo de poder estar contribuindo e colaborando dessa forma aqui, estar aqui hoje com vocês. Eu vou aqui compartilhar aqui a tela aqui. Abriu para vocês? Tá carregando, Leandro. Abriu, mas não tá naquele modo apresentação, não. E agora? Ainda não? Ainda não. Tá mostrando como se você estivesse mexendo nos slides. Sabe como é que é? Aquele modo que fica os slides na sua esquerda. Sim. Deixa eu voltar de novo aqui. E agora? Tá mostrando o modo apresentação, mas tá carregando ainda. Mesmo jeito. Vê se você dá um F5, se vai. Agora foi. Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Inclusive, eu me formei mestre agora em fevereiro de 2024. Foi uma semana depois de uma chuva muito forte que teve aqui em Barra do Piraí. Não sei se a galera do Rio aí chegou a acompanhar esse período. Teve uma chuva muito forte. Desabou uma casa de 3 andares, foi aqui na minha rua. E isso foi no dia 22. Eu tendo que montar a apresentação da dissertação, com os meus vizinhos tudo soterrado aqui debaixo
da Terra. Então, assim, quando houve essa movimentação do GPDF com a Juliana, e aí isso me tocou bastante, porque isso foi uma lembrança muito forte, assim, desse período de fevereiro, né? E aí, inclusive, a minha defesa do mestrado, eu falei sobre avaliação nas aulas de educação física, porque foi um assunto assim que sempre me despertou atenção, né? Ainda mais pelo histórico que eu tive na escola, que, né, eu estudei no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, que fica em frente à estação de Juscelino, em Mesquita, na Baixada Fluminense. E do 6º ano até o ensino médio foi o rola-bola, né? Era futebol para os meninos e queimado, handball para as meninas, e não tem nenhuma recordação de como que era esse processo, né, avaliativo. Embora naquele período lá, a gente, enquanto aluno, a gente achava o máximo, né? E toda semana jogando futebol, as meninas também, mas nem avaliação por prova, teste, nem teste físico a gente realizava, e a gente está falando de um período entre 94 e 2000, né? Meado da década de 90 e início dos anos 2000. E aí, né, a minha passagem pela universidade também foi onde eu comecei a perceber que existiam, né, para além da prova, né, outras formas de se avaliar, né, através de trabalho, através de apresentação, né, prática, a própria prova mesmo. E eu terminei a minha graduação em 2006 e comecei a estudar para concurso público, né? E aí tive contato com os PCNs, que é, né, onde tem uma parte que é bem sucinta, que fala sobre avaliação, né? Que fala sobre avaliação na dimensão de conteúdo. E aí eu comecei a perceber que o assunto avaliação não era né, aquele momento só de, né, decretar uma nota para o aluno, decretar uma média para o aluno. Já aproveitando esse gancho, né, só apresentando a minha formação acadêmica, né, eu me formei pela UNIG, a Universidade de Iguaçu, em 2006. Depois eu fiz pós-graduação em docência do ensino superior, também na UNIG, e recentemente, né, concluí o mestrado em Educação Física pela Rural, né, por intermédio do mestrado profissional em Educação Física do PROEF, sou egresso da turma 22. E a minha área de atuação, né, é Educação Física Escolar, sou professor da rede estadual aqui do Rio desde 2008, né, trabalhei em Nova Iguaçu durante 10 anos, e agora estou em Barra do Piraí, que fica no interior do estado. Sou professor da rede municipal de Piraí também, que é o município vizinho de Barra do Piraí. Às vezes existia muita confusão de Barra do Piraí e Piraí ser a mesma coisa. São municípios vizinhos desde 2009. E sou professor da Rede Arco Verde, da unidade de Barra do Piraí, que é uma instituição privada, que tem sua sede em Valença, inclusive tem uma universidade lá. E aí, né, para ver a experiência de transitar, né, nessas diferentes esferas, né, tanto estadual, municipal, quanto privada, eu consigo perceber, às vezes, assim, bem nitidamente, né, as diferenças que tem em cada rede de ensino. E aí, né, a avaliação, né, o ato contínuo de investigação e reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente traz, né, a nossa memória para as aulas de educação física, ficou muito marcado, né? E talvez, né, por uma falta de intencionalidade, a prática avaliativa, né, ou focada na participação dos alunos, né? O aluno participava e automaticamente, né, ele tinha algum tipo de nota,
ele era avaliado como, né, como participante da aula, ou através da execução correta das habilidades motoras, que já é uma prática avaliativa mais antiga, né? E, né, o aluno era né, avaliado se ele sabia fazer o gesto correto de determinada prática, né, prática corporal, prática motora. E aí, atravessando, né, paralelamente, vem os PCNs, que vem discutir avaliação sobre, né, a partir da dimensão de conteúdo, conceitual, procedimental e atitudinal. O DCN, que são as diretrizes curriculares nacionais, né, aborda de forma mais sucinta ainda, né, só sinalizando que a avaliação é um processo formativo. E, por último, vem a BNCC, né, já tratando, né, fazendo essa tratativa das dimensões de conhecimento, né, através da experimentação, do uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário, né? Mas é interessante perceber que sempre o processo avaliativo ele sempre se apresenta de forma fragmentada, né? E aí, né, falando pela minha experiência já de professor, assim que eu entrei no Estado em 2008, eu sempre busquei avaliar, porque lá já eles pediam para ter, né, para o professor adotar no mínimo 3 instrumentos de avaliação, né? Então eu pegava essa divisão das dimensões de conteúdo do PCN e categorizava uma avaliação como conceitual, um instrumento como conceitual, procedimental e atitudinal. E com o passar do tempo também, graças ao ingresso, né, ao mestrado, né, que nos né, incentiva, né, você começa a adotar uma prática de leitura que, falando da minha experiência particular, que quase não existe dentro do campo da escola da educação básica, né, essa questão dos professores, né, de estarem conversando, né, principalmente sobre temas publicados em artigos, ou dissertação, ou tese. Eu, particularmente, nunca sentei numa roda de professores de educação física dentro da escola para discutir, né, nesse campo, nessa direção, né? E aí, eu fui apresentar eu ingressei no mestrado e o professor Rodrigo, que está até aqui nessa live, o professor Rodrigo foi meu orientador e ele, né, como ele mesmo disse, né, um projeto guarda-chuva, onde eu e mais 2 mestrandos iríamos, né, trabalhar a prática corporal de danças e cada um seguiria num caminho. E o meu caminho foi sobre avaliação. E, né, tendo feito a primeira parte, o primeiro capítulo, né, era mais uma revisão de estudo, a gente partiu para a nossa pesquisação e eu escolhi minha escola de Piraí por um dos motivos que eu sempre pego as turmas, até hoje, eu estou nessa escola vai fazer 15 anos, eu sempre pego as turmas do maternal, né, e eles ficam comigo até o 5º ano do ensino fundamental. Então, assim, a gente constrói um tipo né, a gente constrói um vínculo, um relacionamento que quando eles chegam no 5º ano, em relação às aulas de educação física, que é sempre comigo, professor, no caso eu, a nossa relação fica muito tranquila. Então, né, mediante essa situação, né, eu escolhi essa turma de 5º ano e para poder trabalhar em cima dessa turma de 5º ano, a questão das danças de matrizes africanas, né, com foco na avaliação, durante os estudos, né, a gente percebeu, principalmente na avaliação da educação, e aí eu volto, né, a reforçar a fala que às vezes a gente, né, segmenta muito, vou
vou para o campo vou fazer a minha abordagem partindo pela perspectiva da avaliação da aprendizagem, né? E aí a gente começa a entender que elas, e em todo o percurso, as diferentes formas de avaliar vão se dialogando, né? Na questão da avaliação da aprendizagem, né? Que você está, né, avaliando né, o processo formativo do aluno, a avaliação para aprendizagem, que você também, né, que é a avaliação, né, do próprio professor em relação, né, à prática pedagógica que ele está conduzindo naquele momento, né? E aí entra essas 3 categorias que já vamos dizer que já é mais conhecida do domínio público, que é a avaliação diagnóstica, né? O que o meu aluno sabe, né, o que ele tem de conhecimento de determinado, né, assunto, a avaliação formativa, né, que é você tá avaliando todo esse processo, e a avaliação somativa, né, que é o que era no início e como a gente está encerrando, né, esse processo de desenvolvimento, esse processo de ensino-aprendizagem, né, que foi proposto. E nesse sentido, né, no campo da avaliação em educação física, surge a avaliação indiciária, né, que foi o professor Rodrigo me apresentou a literatura da avaliação indiciária, que é liderada pelo professor Dr. Wagner dos Santos, que tem a professora Aline Vieira, o professor Marcel Barcelos, né, como, né, um dos expoentes também da avaliação indiciária, que faz a tratativa do processo avaliativo através de pistas e sinais. Então, assim, ele não descarta nenhum momento daquele processo avaliativo durante as aulas. E aí, dentro dessas 2 literaturas, a gente realizou uma proposta de 8 aulas. Antes, só cabe ressaltar, né, a questão da avaliação indiciária, que, né, Lano ressalta que a necessidade dos professores de compreender os indícios produzidos pelo processo de ensino-aprendizagem é fundamental para produzir uma prática avaliativa que vai além do erro e do acerto, considerando os repertórios das crianças como pistas e sinais de suas aprendizagens, e que no fazer diário do professor emerja para deslocar aquilo que se ensina e aquilo que se aprende para aquilo que se faz com o que se aprende. Para isso, ganha atenção na produção de diferentes instrumentos de registro, possibilitando a captação dos processos formativos, né? Porque, né, historicamente, o processo avaliativo na escola, né, é o teste, né? É o teste no meio do período bimestral, trimestral e avaliação no final, né? Então, ele acaba, a avaliação indiciária, ela acaba colocando luz em outras possibilidades avaliativas, não que o teste nem a prova sejam, né, propostas, né, ultrapassadas, não é esse o caso, tudo vai sempre depender do que o professor quer em relação àquela avaliação. Por exemplo, a prova. Você quer fazer a prova, a sua intenção da prova é punir seu aluno, punir o aluno bagunceiro, punir o aluno que não está fazendo nada, ou investigar o que o aluno tem, né, aprendido durante aquele processo de tematização ou ensino de determinada prática corporal. E aí a gente fez o trabalho o trabalho sobre avaliação em cima da unidade didática de danças, que foi nessa escola em Piraí, e foi 16 alunos que participaram de uma turma de 5º ano do ensino fundamental. E aqui é uma breve síntese do plano de unidade, que foi sobre as danças de matriz africana, que a gente fez em 8 aulas. E aí a gente já começa a apresentar os recursos avaliativos que foram usados
em cada aula. Roda de conversa, desenho, fotos, vídeo, memória de palavra, diário de campo. E aí a gente colocou os recursos avaliativos, dividindo em dois, né? Em dois formatos, que é os registros avaliativos. Foram os registros imagéticos através de fotos e vídeos. Foram os registros escritos através do diário de campo e produção textual. E foram as narrativas infantis através da roda de conversa, entrevista e o desenho. E os instrumentos avaliativos que foram por meio da memória de palavras, a ficha de observação, a carta e o portfólio. E aí, a primeira aula, aula 1, a gente, né, a ideia era, né, de forma diagnóstica, identificar o que os alunos tinham de conhecimento sobre a cultura africana, sobre a África, e também identificar qual era o tipo de dança preferida deles. Então, a gente pegou um cartaz, e aí a proposta foi: vocês escrevam nesse cartaz todas as palavras que vocês associam quando escutam a palavra África. E aí, né, como eu estou apresentando aqui na aula 1, inicialmente, né, de forma diagnóstica, a gente, né, captou essas palavras: pobre, índio, terra, sede, floresta, flor, animais, mato, perigo, cobra, frutas. E aí a gente teve, né, um diagnóstico inicial, né, que naquela turma seria, né, um momento rico para trabalhar sobre, né, sobre a cultura africana e, né, através das danças e, consequentemente, do maculelê, a gente poderia trazer uma perspectiva diferente ao final desse processo para eles. E aí, nos desenhos, a gente também, que nós solicitamos para eles desenharem, eles desenharam, né, as danças que eles, vamos dizer assim, entre aspas, curtem, né? Que hoje em dia, o TikTok, uma menina desenhou uma bailarina, mas em nenhum dos desenhos da turma teve alguma dança que se referia a ter vínculo com ser uma dança afro-brasileira ou de matriz africana. E aí, na aula 2, a gente fez a leitura do livro Dançando no Espelho, que fala sobre um espelho mágico, onde a irmã convida o irmão para poder dançar, e esse irmão não quer, porque ele fala que dança é coisa de menina. Então, né, esse espelho mágico chega, e aí eles vão visitando algumas partes do mundo onde é apresentado, né, dança específica só para menino, dança de meninos e meninas. E aí, ao final dessa aula, a gente pediu para os alunos realizarem uma produção textual. E aí, como a aluna aqui relata, ela fala: hoje a aula foi muito legal, a gente aprendeu sobre roda de samba, né? Na verdade, ela queria falar sobre samba de roda. E eu gostei. E eu vi uma história de uma menina que gostava de dançar, mas ela chamava o irmão dela para dançar com ela, mas ele falava que dança é coisa de menina. Eu não acho, não. Ela conta, né? O aluno, ele faz a narrativa dele e no final ele demarca o que ele pensa sobre o que é a dança. Se dança realmente é coisa só para menina ou não. E aí, nesse processo, né, a avaliação judiciária, ela vai falando: a leitura de pistas e indícios do processo avaliativo permite ao docente compreender aquilo que foi aprendido e o que está sendo construído no processo formativo, para além da produção de outras práticas avaliativas, mediante a compreensão daquilo que a criança faz com o que aprendeu, né? A criança, ela escutou a história, né? Ela, né, teve o conhecimento e, ao final, ela foi e demarcou aquilo que ela achava, como ela própria relata aqui no final do texto.
outra produção, né? Que fala: hoje na aula 2 assistimos uma história chamada Dançando no Espelho. Eu achei interessante que o menino falou que dança era para menina. Chegou um espelho mágico e ele foi para lugares com dança para meninos. Isso, né? Quer dizer, isso chamou a atenção desse aluno na hora dele escrever, que eles foram por um lugar que só tinha dança para meninos. Fizemos a roda e falamos sobre o samba de roda. Achei interessante sobre que o samba de roda veio de origem africana. Quer dizer, outro tipo de informação que, né, que chamou a atenção do aluno. Isso é legal. Era de origem africana, e tem no Brasil. E vieram, né, e vieram de origem negra, e os brancos também gostam. E na época era balada, era estourada, porque a gente fez a apresentação da música chamada Pelo Telefone, e aí a gente tentar fazer associação para ele, já era uma música conhecida. Então, né, trazer essas expressões de balada, estourado, trouxe, né, para eles fazerem essa associação de que era uma música, né, de sucesso na época, o primeiro samba de roda, Pelo Telefone. E aí a gente chegou na aula 3, que é a roda de conversa, né? E foi muito interessante, tanto na aula 3 e na aula 4, porque, né, particularmente, eu sempre entendi que a minha prática em relação à roda de conversa era, né, era um momento de diálogo propriamente dito. E isso começou a começou a despertar atenção. Por quê? Porque toda vez que a gente fazia essa roda de conversa, nesses encontros, os alunos eles eram muito sucintos nas respostas. E aí, né, em um certo momento, até eu pensei que era porque a gente tinha um encontro de 60 minutos, né, e, né, quem é professor da educação básica sabe que 60 minutos, né, ainda mais do local de que a gente está, o deslocamento de material, 60 minutos é um tempo, né, insuficiente, vamos dizer assim. Só que essa roda de conversa inicial que eu utilizava, na verdade, era só para dar as instruções do que ia acontecer na aula naquele dia. Então, na verdade, né, não existia uma roda de conversa, existia um momento inicial onde eu só passava as informações para os alunos, e os alunos, pô, beleza, já sei o que fazer. Então, quando a gente iniciava essa roda de conversa, né, eu comecei a perceber que eles também se manifestavam dessa forma, né? Vão falar, o tempo é curto, legal. Bacana, o que vocês estão achando do encontro? E isso também fez com que eu pudesse, né, refletir sobre a minha prática pedagógica, né? E aí a questão é, a avaliação é amplamente definida como processos informais que identificam onde os alunos estão e o feedback que pode ajudar a alcançar o padrão desejado, né? Isso quando a gente fala, né, da questão da avaliação para a aprendizagem, né? O que, enquanto professor, eu preciso também ir me ajustando durante esse processo, né, para que eu possa ter o retorno desejado. E na aula 3 a gente fez, né, a apresentação das danças de matriz africana. A gente escolheu 3 aulas. A gente escolheu 3 danças, foi o maculelê, foi o samba de roda e foi o coco de roda. E ao final da apresentação dessas 3 danças, realizamos uma votação onde os alunos, né, escolheu, a gente combinou que seria o voto da maioria, onde a maioria dos alunos escolherem em vivenciar o maculelê como uma dança a ser experimentada. E aí, né, na aula 4, né, vocês podem observar que até a aula 4, gente, a gente sempre ficou dentro de sala de aula, jogando as mesas para o lado, porque foi um período de maio de 2022, 23,
estava fazendo muito frio e, né, parece até, né, irônico, porque esse ano só começou a fazer frio agora. A gente iniciou nossas aulas dia 11 de maio, então foi um período que o frio já estava bem intenso, e as nossas aulas eram no primeiro encontro, de 7h15 da manhã até 8h15, então a gente foi trazendo esses encontros dentro de sala de aula. E aí, mais uma vez, reforçando a fala de Vieira, a partir da perspectiva da avaliação indiciária, né, que todo ato de narrar é o caminho pelos quais o sujeito produzem as experiências praticadas. E aí, né, a gente fez uma pergunta inicial: por que uma ukulele pode ser considerada uma dança afro-brasileira? E aí a resposta dos alunos vieram: por causa dos instrumentos, por causa da coreografia, por causa da dança, por causa do ritmo. E aí, dessa forma, a gente começou, né, a mostrar para os alunos, né, os elementos que configuram, né, as danças de matriz africana, e nesse caso, uma ukulele. E aí a gente vai para o nosso ginásio, na aula 5 e 6, né, onde a gente apresenta as fotos também como importante fonte de registro para autoavaliação. E aí eu vou passar alguns vídeos para vocês. No final, vou deixar um QR Code disponível para vocês. Aí, se vocês quiserem, no meu canal pessoal do YouTube, registro desde a aula 1, aula 2. O Conhecendo uma Ukulele. E aí entra a questão, ensinar ou tematizar, né? Nesse caso, eu considero que um não vai sobrepor o outro, entendeu? Um não é mais importante do que o outro, né? Nesse caso, eu queria apresentar as danças de matriz africana. Eu não sou especialista do ukulele, então, né, eu não teria, né, vamos dizer, o conhecimento, né, prático para ensinar uma ukulele. Mas eu tematizei uma ukulele com eles nesse sentido. Opa, espera aí. Vai começar agora a parte 2. Leandro, eu não sei se tem som, mas não tá vindo o som do vídeo. Não sai, do primeiro vídeo não sai o som para vocês, não? Não, nenhum. Tá. Mas tá com som sim, não sei porque que tá saindo. Vê se esse agora vai sair. Tá bem fraquinho. Deixa eu ver só se meu volume aqui tá no...
E aí vocês vão perceber ali também no gesto corporal do professor, né? E aí a questão dos vídeos é interessante por causa disso também, porque a gente fala muita besteira durante a aula, né? A gente, né, na empolgação, a gente atropela, eu principalmente tenho um hábito assim de atropelar, é uma coisa que eu preciso me policiar, e o registro do vídeo, ele ajuda muito em relação a isso. Acho que travou. E aí uma coisa importante assim, de observar esse vídeo, assim, que, né, parece que foi até combinado, ó, todo mundo vai fazer certinho, bonitinho, mas não, isso aí foi um registro que uma pessoa que estava dentro de sala fez, e aí né, ratifica a questão da escolha da turma que eu falei lá no início. É uma turma que já estava acostumada comigo, já conhece a minha dinâmica de aula, então eles participaram tranquilamente. Dá para perceber também no início que eles vão fazendo um movimento bem mais tímido, e com o passar do tempo também eles já começam a ficar mais à vontade. E aí foi onde a gente apresentou as garrafas PET também para eles. Isso aí foi um pouquinho do que aconteceu dentro da sala de aula, e aí a gente foi finalmente para as aulas 5 e 6 dentro do ginásio, né?
Que eles falavam, quando é que a gente vai para o ginásio? Quando é que a gente vai para a quadra? E é interessante, dá para avaliar que o ritmo que eles estavam dentro de sala de aula já foi diferente para quando eles foram para a quadra. E isso foi por iniciativa deles. Um começou a bater, o outro começou a acompanhar o ritmo, e aí a gente já consegue perceber que já está um ritmo mais limpo com a batida das garrafas no ginásio. Tudo por iniciativa dos alunos, pela prática, pela experimentação deles com as garrafas. E é importante também, né, fazer um relato que tem uma aluna dessa turma com deficiência auditiva, com deficiência auditiva, que ela participou de todas as aulas tranquilo. E aí a gente pedia para os alunos explorar, né, a garrafa na quadra, porque o som já estava mais aberto, da forma que eles queriam, andando pela quadra, fazendo batida no chão. E aí depois a gente pede para fazer uma formação em dupla também. Isso. As aulas 5 e 6 a gente, né, deixou os alunos explorarem bem essa questão da vivência com a garrafa PET. E aí, o que a gente propôs ao final da aula 6? Nós dividimos a turma em 4 grupos, e na aula 7 eles iriam fazer a apresentação de uma coreografia do ukulele. Eles que iam fazer, né, construir a coreografia, e eles iam apresentar na aula 7. E aí foi onde eu né, criei essa ficha de observação. E aí, voltando, né, mais uma vez, né, da importância da avaliação para a aprendizagem, né, da avaliação do professor para o processo no qual está inserido, né. E aí eu trago uma fala de Lukács, que ele fala assim: a avaliação da aprendizagem escolar, uma vez mal realizada, exerce um papel, né, antidemocrático no processo de escolarização. A avaliação da aprendizagem existe propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno. Ela tem a função de possibilitar uma qualificação de aprendizagem do educando. E aí, essa ficha de apresentação, de observação, né, que eu criei, ela ao final da apresentação dos grupos, acabou que se tornou mesmo só uma ficha de preenchimento, né? Os alunos apresentaram, foi colocado o ok lá para criatividade, vivência e cooperação, que foi os 3 critérios que eu escolhi naquele período, que acaba também fazendo uma avaliação de forma fragmentada e só teve a intenção de medir, né? E aí, qual foi a reflexão sobre esse momento da apresentação, né? Eu poderia ter investigado no bairro se teria uma pessoa da comunidade que conhecesse uma ukulele, poderia ter convidado, né? E talvez essa pessoa pudesse fazer
essa observação, essa avaliação da apresentação do ukulele, ou mesmo dentro do município, convidar um professor de danças, né, afro-brasileira para poder participar desse processo, ou convidar alguém da escola também para fazer, né, essa avaliação e, né, e para além da apresentação, proporcionar um momento de troca com os alunos, né, entre quem avalia e os alunos que estão, né, sendo avaliados. E aí, né, após a apresentação de cada grupo, eu fiz uma entrevista com eles ali para pegar eles no calor da apresentação, né? Terminava, eu chegava, agora eu vou entrevistar o grupo 1, que acabou de fazer uma apresentação maravilhosa. Aí colocava, o que vocês acharam? Eu fiz essa entrevista em áudio. O grupo 1 relatou, foi legal, mas teve algumas dificuldades de todo mundo ficar no mesmo ritmo. E aí o grupo 2 relatou, as dificuldades foi fazer tudo no ritmo. Foi muito legal, foi relaxante. A Latifa, né, ela não sabe o ritmo. Às vezes a dificuldade é essa. E aí eles, né, esse grupo apontou, no caso, essa dificuldade que a aluna com deficiência auditiva tinha. Mas ela realizou toda a coreografia até o final. O grupo 3 analisou. Na hora de virar, eu tinha um pouquinho de dificuldade, foi difícil acertar um ritmo. Depois a gente acertou o ritmo e deu certo, a gente gostou bastante. Foi muito legal. E aí o grupo 4 analisou. É um pouco vergonhoso, dá um pouquinho de nervoso, mas é legal, é bom se expressar. Dificuldade para conseguir ritmo, ensaiar certinho, ficar tudo combinado. Essas coisas nós achamos legal, interessante. E uma coisa que eu percebi durante a apresentação do quatro grupos é que o primeiro grupo que se apresentou estava bem tenso e o quarto grupo que se apresentou já foi bem relaxado. E foi muito interessante, assim, que foi sequencial mesmo. O grupo 2 já estava menos tenso, o grupo 3, o grupo 4 foi o que, né, vamos dizer assim, ficou bem mais à vontade. Eu achei muito interessante, né, esse depoimento dos alunos, porque foi a primeira vez, né, desde do meu ingresso na educação básica, que eu trabalhei com danças de forma sistematizada. Eu trabalhava brinquedos cantados na educação infantil. Nas escolas que eu tive, nunca fui chamado para fazer, organizar quadrilha, né? Que muito se discute isso, né? Que tipo, você vai tematizar a dança ou você vai reproduzir os estereótipos que já estão dentro da escola há muito tempo? Então, assim, eu tinha muito receio, assim, caramba, como é que vai ser a aceitação da turma quando a gente for sistematizar durante o bimestre danças. E aí o relato ele ajuda, né, a fidelizar que até a aula 7, né, foi algo interessante, foi algo que, né, hipoteticamente pode ter trazido um olhar diferente dos alunos em relação a danças. E possivelmente, né, o professor que fosse trabalhar com ele no 6º ano ou 7º ano, ao tematizar danças ou ensinar danças para eles, já não sofreria tanta resistência. Falo isso porque quando eu vou, né, trabalhar danças, né, às vezes eu pego uma turma de 8º ano ou de 1º ano, a resistência é muito grande, muito, muito, muito grande. Mas porque, de repente, não houve esse processo, né, esse processo de tematização, né, das práticas corporais dentro das aulas de educação física. E aí eu vou apresentar para vocês também a apresentação dos alunos. A gente escolheu aquela música Boa Noite. Peraí, não é essa não. Esse aí foi um aquecimento que eles fizeram lá no dia lá para poder brincar um pouquinho.
Essa foi a apresentação de um grupo. Essa foi a apresentação de 2 grupos, né? Dá para perceber a diferença assim, de sintonia, né? De um grupo para o outro. Mas o interessante é que nenhum dos alunos assim, não se recusou a fazer, todos quiseram participar, né? E cada um ao seu ritmo, né? À sua capacidade, né? Ao seu melhor. Opa. O computador está querendo travar aqui. E aí como é que a gente quis, né, encerrar esse processo? Como que seria a nossa avaliação somativa desse processo de 8 encontros do Maculelê? E a gente decidiu organizar um evento chamado Sarau Afro, e onde seria, né, apresentado, né, o portfólio, que foi o instrumento avaliativo que a gente escolheu para os alunos, para registrar todo o processo através das fotos, através da escrita da produção textual, através da carta também que a gente solicitou para eles. E aí, antes da gente iniciar o sarau, eu apresentei para eles o portfólio, mostrei para eles todo o processo que a gente desenvolveu nas 8 aulas. Eles fizeram uma apresentação para a escola toda. Na aula 7, a apresentação só foi para mim. Na aula 8, eles fizeram a apresentação para toda a escola. E no final, né, foi servido uma feijoada tropical para eles. Que é uma feijoada, né, vamos dizer, adaptada. Uma feijoada tupiniquim, porque dentro da escola tem uma série de regras nutricionais, né, que não pode, né, não pode servir a feijoada tradicional para eles. E aí, pegando uma fala de Mello em relação ao portfólio, né, ele diz, né, a qualidade de ser um procedimento cumulativo pressupõe a necessidade do professor em acompanhar os seus alunos e seus avanços. De outro fato de ser dinâmico permite retomadas, idas em vidas sobre o que o aluno já sabe e ainda o que não lhe é conhecido, né? Porque, né, o portfólio ele traz a história de como foi aquele bimestre, né? E aí solicitei também para os alunos, né, produzirem uma carta, né, contando como é que foi a experiência de participar dessas 8 aulas. E aí, né, tem esse texto que diz: esse projeto me fez conhecer algumas coisas de matriz africana, conhecer alguns instrumentos, tipos de danças, música e alguns alimentos. Eu gostei muito desse projeto e fico triste em saber que, né, está acabando. Essa experiência foi muito legal e engraçada. Enfim, agradeço você, tio Leandro, por ter escolhido nossa turma para fazer esse projeto. E é interessante na fala que ela coloca, né, conhecimentos de ordem da tematização e ela também expressa, né, uma fala afetiva sobre como que foi participar, né? Se a gente for buscar lá, né,
né, construção de valores, né, nas dimensões da BNCC, ou no atitudinal lá no PCN, você vê, né, que não tem como separar, não tem como a gente, né, realizar uma avaliação fragmentada. Eles vão dialogar sempre e uma vai se sobrepor. Mas nessa daqui fica claro para a gente, né, que a questão da experimentação, do conhecimento, da construção de valores foi manifestada através da escrita dessa aluna. E aí a gente resolveu, né, a gente, né, fez novamente a memória de palavras. A gente tinha feito aquela memória de palavras lá na aula 1. E a gente voltou para a memória de palavras na aula 8. E aí, né, a gente pediu a mesma coisa. Escrevam palavras, né, relacionadas né, à África, ao continente africano, né? E aí, né, vocês podem perceber que eles colocaram alegria, danças, música, colocaram feijão tropical, ou dança com instrumento. Aqui no cartaz o aluno colocou dança com bateria, e aí eu deduzi que seria dança com instrumento. Feijoada, felicidade, legal. E aí quando a gente vai fazer esse comparativo, né, diagnóstico e esse final, né, a gente pode perceber que, né, houve uma ampliação ou até né, uma renovação sobre o olhar, né, que os alunos ou que a turma tinha, né, relacionado ao continente africano, né, que fica bem, né, pobre, índio, terra. Vocês veem até que confunde, né, a matriz indígena com a matriz africana, né? Terra, sede. E aí, quando a gente vai olhar na aula 8, você já vê que nenhuma palavra foi repetida, né? Então, a gente percebe que a tematização das danças de matriz africana trouxe novas informações para os alunos a respeito daquele continente, daquela cultura, né? Daquela matriz. E aí, né, o que a gente percebeu ao final, né, desse processo? Que o uso da avaliação indiciária nas aulas de educação física foi exitosa, porque a gente percebeu, né, através dos indícios, dos sinais, tentando aproveitar né, todas as nuances da aula, a gente conseguiu fazer uma leitura, né, de como que foi o processo de ensino-aprendizagem dos alunos durante a tematização das danças. A convergência entre a avaliação da para-aprendizagem com a avaliação indiciária resultou numa construção significativa de ação pedagógica, né? O que significa, né, que eu tenho muita assim, prudência quando eu vou só assumir um tipo de avaliação, né? A gente pode, né, utilizar diferentes e fazer com que elas dialoguem durante o processo. Tudo depende da intencionalidade. O uso da ficha de observação trouxe as reflexões que eu trouxe para vocês sobre a qualidade do seu uso. Se ela só vai ser um mecanismo de reprodução do status quo, né? Fez certo, verdinho, fez errado, vermelho. Se essa só vai ter essa função, ou ela vai ter uma função, né, de investigar e refletir. O tempo de aula de 60 minutos foi um fator desafiador, e o portfólio foi considerado um instrumento avaliativo mais potente da nossa experiência, porque ela trouxe, né, ela contou a história ao final de como foi todo o processo. E aí, feito, né, essa experiência prática no chão da escola, uma das condições para concluir o mestrado profissional em educação física para além da dissertação, a gente apresentar um produto educacional. E aí o meu produto educacional foi uma trilha de aprendizagens que ficou intitulada Inventariando Saberes, avaliação nas aulas de educação física na escola
com a prática do ukulele, né? Vem trazendo, né, uma breve apresentação, a gente fala um pouquinho, né, da avaliação indiciária, a gente traz uma problematização, fala como é a avaliação indiciária nas aulas de educação física, e aí a gente deixa algumas sugestões de vídeo para assistir, de artigo para poder baixar, para se aprofundar mais nesse conteúdo, que é como eu disse para vocês lá no início, né? Eu só vim conhecer a avaliação indiciária dentro do mestrado, né? Eu só vim ter a cultura da leitura de artigos científicos no mestrado. E isso é uma problemática, né, que deve ser observada com carinho, porque a gente precisa, né, estreitar, né, essa ponte entre a escola e a academia. Essas informações precisam chegar dentro da escola, embora a gente reconheça que o ambiente da escola não é dos melhores, né, pela questão, né, salarial principalmente. Então isso, né, isso traz uma falta de estímulo, talvez, para o profissional, para o professor, para se aprofundar mais dentro desse campo. E aí a gente colocou a nossa trilha de aprendizagem em 8 pistas. E a pista 1 vem trazendo, né? Pista 1, pista 2, pista 3, né? Tem as nossas considerações. Nos anexos eu coloco um pouquinho das informações de alguns especialistas da avaliação da educação e da educação física. E aí apresentar para vocês que ficou a melhor visualização. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Ficou bem legal essa estrutura. As referências que foram usadas. Aí está o QR Code, se for do interesse de vocês, ter essa playlist, né? Às vezes pode trazer alguma inspiração, pode trazer um novo olhar para vocês em relação à prática das danças. Falar que é uma coisa, né, simples, não é, porque a gente já conhece todas as questões de... às vezes a escola não tem uma televisão, não tem o som, né, a aceitação dos alunos, mas nesse caso vocês viram que foi possível realizar, né, a prática corporal de danças, né, a gente utilizando esse formato de avaliação. Ele teve o início, teve o meio, teve um fim, e é isso. Só para finalizar, né, às vezes a gente pode pensar assim, pô, a gente tem que pensar que a nossa escola é uma escola de séculos atrás, né? Assim como né, tá tendo as mudanças climáticas que a gente está percebendo, a mudança climática é real, ela está acontecendo. Está fazendo calor em época que não é para fazer, está chovendo muito, com maior intensidade, como não chovia, está fazendo calor com maior intensidade, como não fazia, o processo educacional também ele se modifica.
E a gente, né, a gente tem uma tecnologia que a gente tem que utilizar numa estrutura de escola, que se a gente for pegar uma foto de uma escola do início de 1900, é a mesma coisa de hoje. A carteira, é o quadro mudou para o quadro branco, mas é o quadro, é a mesma coisa, entendeu? E a gente está recebendo uma geração que ela está sendo, né, bombardeada de informação. E aí, né, cabe também mais uma reflexão, né? Até quando a gente vai ter essa estrutura de escola que a gente tem hoje, né? Essa estrutura física de escola que tem hoje. No mais, eu quero agradecer, né, a vocês por terem, né, compartilhado esse momento comigo. Espero que esse momento possa trazer alguma contribuição na formação, né, pedagógica de vocês, na formação pessoal de vocês também. E obrigado. Paulinho, tem o sorteio do livro de hoje, né? Ele tá aí? Oi, Ju. Boa noite.